Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre a redemocratização do Brasil. Vimos que o período do regime militar no Brasil se encerrou em 85, tendo o último governo de Figueiredo, e após várias crises, principalmente no quesito econômico, no aspecto econômico, houve uma abertura político-econômica que deu espaço à redemocratização do país. Vamos entender agora como isso aconteceu. Tá? Durante o governo de Figueiredo, que durou de 79 a 84, a economia brasileira passou por uma grave crise. A inflação era muito alta, a dívida externa assombrosa e as dívidas públicas internas superavam a arrecadação. A crise foi tão forte que os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida na economia. Mas nesse período, a sociedade brasileira alcançou outras conquistas. A luta pelo fim da ditadura e pela redemocratização do país envolveu diversos setores, como partidos políticos, organizações religiosas, grupos de intelectuais, estudantes, jornalistas, sindicatos de trabalhadores e associações de empresários. As lideranças de oposição aproveitaram a crescente onda de insatisfação para lançar uma campanha em favor de eleições diretas para presidente da República. O objetivo era conseguir que o Congresso Nacional aprovasse uma emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente da República e acabar com o colégio eleitoral, criado durante a ditadura para eleger de forma indireta os candidatos indicados pelos militares. Essa campanha, que ficou conhecida como Direta Já, foi marcada por diversas manifestações populares que estão entre as maiores da história do país. Milhões de cidadãos se reuniram nas ruas e praças do país para exigir as eleições diretas. Apesar da campanha, manobras de políticos ligados à ditadura levaram à reprovação da emenda Dante de Oliveira, impedindo a realização das eleições diretas. Um dos principais grupos empenhados em derrotar a emenda era liderado pelo então deputado federal paulista Paulo Maluf. Contra a vontade da maioria dos brasileiros, a eleição para presidente em 85 foi indireta. Nela concorreram os candidatos Paulo Maluf e Tancredo Neves. Maluf era candidato do PDS, partido que reunia os representantes do governo. Entretanto, ele não era apoiado por todas as forças que estavam no poder, pois havia divergências entre elas. Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, era candidato da Aliança Democrática, composta de ex-integrantes do PDS, a chamada Frente Liberal, e de membros do PMDB. Em 15 de janeiro de 85, as forças da Aliança Democrática elegeram Tancredo Neves para presidente, tendo José Sarney como vice. Gravemente doente, Tancredo não assumiu o cargo, vindo a falecer em 21 de abril de 85. O vice-presidente em exercício, José Sarney, assumiu então, de forma plena, a presidência da República. E aí vamos falar agora do governo de Sarney, que durou de 85 a 90. A vida pública de José Sarney mostra que em sua carreira política ele havia apoiado a ditadura militar. Como presidente nacional do PDS, na liderança desse partido, ajudou a derrotar a proposta da emenda Dante de Oliveira e as expectativas daqueles que haviam participado do movimento Direta Já. Tentando superar essa imagem negativa, Sarney prometeu honrar os compromissos políticos assumidos por Tancredo e inaugurar uma nova república. Entre esses compromissos estava o de restabelecer as eleições diretas, o que ocorreu em 85, por meio de uma emenda constitucional. Em troca do apoio a essa emenda, Sarney conseguiu ampliar seu mandato de 4 para 5 anos. Socialmente, a segunda metade da década de 80 foi marcada por graves problemas, entre eles a desnutrição, a falta de moradia, de terras para o cultivo e de acesso aos serviços básicos de educação e saúde. Alguns problemas, inclusive, se transformaram em conflitos agudos. Foi o caso do assassinato de Chico Mendes, um dos principais líderes dos seringueiros da Amazônia, que denunciou a destruição das florestas promovida pela exploração do solo por agricultores e pecuaristas. Ficava cada vez mais evidente que era urgente melhorar as condições sociais do país. No entanto,
Os economistas do governo Sarney diziam que nenhuma política social daria resultado se a crise econômica não fosse combatida antes. Dessa forma, as principais ações do governo concentraram-se na luta contra a inflação. Em fevereiro de 86, a equipe econômica do governo, liderada pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro, tomou medidas de grande impacto para combater a inflação. Reunidas no pacote econômico denominado Plano Cruzado, as medidas de maior destaque foram a extinção do cruzeiro e a criação de uma nova moeda chamada cruzado, o congelamento dos preços das mercadorias, o reajuste automático dos salários sempre que a inflação atingisse 20%, que era o chamado gatilho salarial. O Plano Cruzado foi contestado por vários setores da sociedade, entre eles parlamentares da oposição, grupos de empresários e organizações sindicais. Apesar das críticas, inicialmente grande parte da população apoiou o plano e foi às compras com as tabelas oficiais de preço para fiscalizar e protestar contra as demarcações. Porém, a euforia durou pouco. O congelamento dos preços foi sendo derrubado por produtores e comerciantes, e muitas mercadorias só eram vendidas mediante o pagamento de ágio. Ágio, aqui abrindo esse parêntese, é o acréscimo ao preço tabelado. Naquele contexto lá de 85, era o valor adicional a ser cobrado sobre o preço congelado. Mas então, o plano cruzado fracassou, surgiram então outros planos de combate à inflação, que foram o plano cruzado 2, o plano Bresser e o plano Verão. Mas nenhum desses planos obteve sucesso. A crise econômica no país havia se agravado. Os economistas não tinham conseguido equilibrar três grandes problemas: a inflação elevada, a dívida externa e a dívida do governo. Nesse contexto, surge a Constituição de 88. Com o fim do regime militar, era preciso consolidar a democratização do Brasil, e para isso foi instalado em 1º de fevereiro de 87 um Congresso Constituinte, que tinha como objetivo elaborar uma nova Carta Magna em substituição às leis autoritárias criadas durante a ditadura. O Congresso Constituinte era composto de deputados federais e senadores, que, diferentemente do que acontece em uma Assembleia Nacional Constituinte, não se dedicaram apenas a elaborar uma nova Constituição. Esses parlamentares tinham de exercer ao mesmo tempo suas funções habituais, votando os projetos que tramitavam no Congresso, e depois de 20 meses de trabalho, debates e discussões, a nova Carta Magna foi promulgada em 5 de outubro de 88. Os direitos e garantias fundamentais assegurados por essa Constituição são válidos para todos os brasileiros e incluem a liberdade para trabalhar, liberdade de expressar o pensamento, de locomover-se pelo país, de votar nas eleições, de participar de partidos políticos, de praticar a religião na liberdade religiosa e de ter acesso à educação. Só quando esses direitos são exercidos pelas pessoas é que podemos dizer que existe de fato cidadania. A cidadania não é uma doação do Estado à sociedade, mas uma realidade em construção, que é resultado de um processo de lutas e conquistas dos sujeitos e grupos iguais. Após quase 30 anos sem escolher diretamente seu presidente, os eleitores brasileiros conquistaram esse direito exercendo em 89 o direito a voto em 2 turnos. Ao final da campanha eleitoral, o vitorioso foi o ex-governador de Alagoas e membro do Partido de Reconstrução Nacional, PRN, Fernando Collor de Mello, que derrotou por uma pequena diferença de votos Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Em sua campanha, Collor conquistou a maioria dos eleitores, apresentando-se como um político renovador e preocupado em modernizar o Estado. Seu programa de governo previa a privatização de estatais, o combate aos monopólios e a abertura do país à concorrência internacional. De imediato, o novo governo tomou medidas para combater a hiperinflação que chegava a 2.700% ao ano. Em 16 de março de 90, um dia após sua posse, o presidente, a ministra da Economia e autoridades da área financeira do governo anunciaram o Plano Collor. Apesar de bem-sucedido no controle da inflação, esse plano teve um impacto social violento. Entre outras medidas,
O Plano Collor bloqueou contas e aplicações financeiras em bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, inclusive das cadernetas de poupança. Perguntem aos pais de vocês que muita gente perdeu dinheiro nesse momento aí, que foram retirados, né, confiscados as poupanças. Extinguiu a moeda vigente, que era o cruzado, e restabeleceu o cruzeiro. E depois de 2 anos de mandato, a cúpula do governo se envolveu em graves denúncias de corrupção que levaram a Câmara dos Deputados a apurar as irregularidades. Foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, para desvendar a rede de corrupção. Também houve sonegação fiscal, como eu posso dizer, que foi investigada, e também várias contas bancárias fantasmas que compunham uma série de negócios ilegais dirigido por Paulo César Farias, né, PC Farias, que era um homem de confiança do presidente. Enquanto prosseguiam as investigações, ocorreram grandes manifestações populares, exigindo o impeachment, que é o impedimento, né, de Collor. Nesse movimento, se destacaram os estudantes que pintaram o rosto de verde e amarelo e exigiram ética da vida pública brasileira e ficaram conhecidos como os cara pintadas. Ao final dos trabalhos da CPI, o presidente da República foi incriminado. Assim, se instaurou legalmente o processo de impeachment, aprovado na Câmara dos Deputados em setembro de 92. Collor foi então impedido de exercer a presidência da República. Em 2 de outubro daquele ano, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Fernando Collor entregou, então, uma carta-renúncia durante seu julgamento no Senado. No entanto, mesmo após a renúncia de Collor, o Senado prosseguiu seu julgamento, cassando seus direitos de ex-presidente por 8 anos. Apesar das conquistas sociais garantidas pela Constituição de 88, alguns artigos ainda precisaram ser regulamentados para que tais conquistas começassem a se tornar realidade. Nesse sentido, em 12 de outubro de 90, foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que faz disposições sobre um problema ainda grave no Brasil, né, que é a questão do menor. No dia a dia, muitas crianças brasileiras são vítimas de maus tratos e abusos. Há crianças e jovens de até 18 anos vivendo em situação de abandono, obrigados a trabalhar antes mesmo de se alfabetizar, ou enfrentando problemas familiares. Segundo a Constituição, é dever da família e da sociedade do Estado garantir com absoluta propriedade os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Mas de que forma, né, isso pode ser conseguido? São os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que dão as orientações a respeito dos conselhos tutelares, dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, dos processos de adoção, etc. Outra questão que também não foi totalmente resolvida pela Constituição de 88 diz respeito à propriedade e acesso à terra. Embora a lei tenha determinado o papel social da propriedade, pouco foi feito para se atender à antiga reivindicação de reforma agrária feita por quem vive no campo. Além disso, a questão do acesso à terra não envolve apenas os trabalhadores do campo, mas também a demarcação de territórios indígenas, como a gente está vendo até hoje, e das áreas onde vivem as comunidades remanescentes dos quilombolas. Após o afastamento de Collor da presidência, Itamar Franco assumiu efetivamente o cargo. Para compor seu ministério, convidou políticos de diversos partidos. Entre eles estava o senador Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, nomeado ministro das Relações Exteriores e, pouco depois, ministro da Fazenda. Alguns meses após assumir o Ministério da Fazenda, Fernando Henrique anunciou o Plano Real, que tinha como objetivo deter a inflação e estabilizar a economia. Assim, em julho de 94, entrou em vigor no país uma nova moeda, o real, que vigora até hoje, né? Em julho de 94, a inflação era de quase 50%, desabando para índices próximos a 4% no final de julho. Esses resultados na política econômica impulsionaram a candidatura de Fernando Henrique à presidência, que concorreu pela aliança entre o PSDB e o PFL. Com quase 55% dos votos, Fernando Henrique venceu as eleições no primeiro turno, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva novamente. O governo de Fernando Henrique durou de 95 a 2002. Fernando Henrique tomou posse em 95, anunciando que manteria a estabilidade econômica conquistada durante o Plano Real e que também cortaria gastos que desequilibravam as finanças públicas. Dessa forma, o combate à inflação teve continuidade.
Além da estabilização da moeda, o governo Fernando Henrique promoveu várias reformas, muitas delas envolvendo, por exemplo, regulamentação do comércio exterior e a privatização econômica. O programa de privatização de estatais foi bastante questionado e criticado por políticos de oposição, ligados a partidos como PT, PDT e PSB, principalmente quando o governo vendeu empresas lucrativas, como a Companhia do Vale do Rio Doce e empresas do setor de telecomunicação. Com as privatizações, o governo brasileiro teve seu papel reduzido como produtor de bens e serviços, passando apenas a controlar áreas privadas por meio de agências reguladoras, como a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Também tem a Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP. Em 97, o Congresso aprovou uma emenda constitucional permitindo a reeleição para presidente da República, de governadores e de prefeitos. O governo de Fernando Henrique se empenhou na aprovação dessa emenda, levando as oposições a acusarem ele de conceder benefícios a parlamentares em troca de votos. Sustentado pelo triunfo do combate à inflação e pela estabilização da economia, Fernando Henrique terminou vencendo a eleição presidencial em 98, no primeiro turno. Com essa vitória, se tornou o primeiro presidente eleito para exercer 2 mandatos consecutivos. Em seu segundo mandato, em linhas gerais, a política econômica foi mantida, mas o desempenho na economia foi mais tímido. Em maio de 2000, o Legislativo aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de controlar e equilibrar a arrecadação e os gastos públicos. Essa lei estabeleceu limites, por exemplo, para despesas com o pagamento de pessoal e para o endividamento público. Em relação à educação e à saúde, algumas transformações puderam ser observadas nos últimos anos do século XX. Os brasileiros se aproximaram das universidades do ensino fundamental. A maioria das crianças, de 7 a 14 anos, passou a ter acesso à escola. Entretanto, pouco foi feito quanto à melhoria da qualidade do ensino. Houve queda nas taxas de analfabetismo entre pessoas com 10 anos de idade ou mais, passando de 18,3% em 94 para 12,8% em 2000. Apesar dessa redução, o analfabetismo do Brasil ainda era elevado, quando comparado a taxas de países como Chile, Argentina e Itália. Na área da saúde pública, o governo ampliou o acesso aos serviços médico-hospitalares e serviços de vacinação. A taxa de mortalidade infantil caiu de 36,5% em 94 para 29,6% em 2000. Porém, esses números ainda estavam distantes das taxas médias de países como da Europa Central. Em 2001, durante o segundo mandato de Fernando Henrique, a sociedade enfrentou uma grave crise de fornecimento de energia. Essa crise contribuiu para a redução dos investimentos na produção, aumentando o desemprego. Além disso, o governo impôs à população uma redução no consumo de energia para evitar o risco de um apagão. Essa situação contribuiu para a queda da popularidade do presidente. O segundo mandato de Fernando Henrique foi marcado também pelo crescimento da dívida externa e da dívida interna do setor público. Isso gerou desconfiança na capacidade do governo, na capacidade dele, no caso, de honrar suas dívidas, que pôs em dúvida a efetividade do processo de privatizações e fez com que muitos investidores atirassem o dinheiro que tinha aplicado no Brasil. Em poucos dias, bilhões de dólares saíram do país, provocando graves prejuízos à estabilidade econômica. A insatisfação social desse período se converteu em anseio por mudança. As eleições de 2002 foram vencidas pela oposição, Lula, que derrotou José Serra, candidato do PSDB e do governo. Após 3 dias de disputas para alcançar a presidência, após 3 disputas, melhor dizendo, para alcançar a presidência, que resultou na derrota eleitoral dele, Lula venceu as eleições em 2002. Pela primeira vez na história republicana brasileira, um líder político de origem popular, já que ele era um ex-metalúrgico e ex-líder sindical, chegava ao cargo de presidente. Ao assumir o governo, ele procurou ganhar a confiança de grandes empresários,
né, banqueiros, industriais, etc., para poder preservar a estabilidade da moeda e conter as pressões inflacionárias. Para isso, a equipe econômica do presidente, né, do então presidente, adotou uma conduta semelhante à gestão do governo anterior, no caso, o governo de Fernando Henrique. Essa estratégia conseguiu controlar a inflação, promover um crescimento das exportações e diminuir os índices de desemprego. Durante os anos do governo Lula, o desempenho geral da economia foi mais expressivo que nos últimos anos no governo Fernando Henrique. No campo político partidário, o governo buscou apoio entre parlamentares para garantir a aprovação de projetos de interesse do executivo. Para isso, o governo Lula promoveu várias alianças e vários acordos com vários membros de outros partidos, como PL, PP, PTB e PMDB. A partir de 2005, a forma como essas alianças eram sustentadas provocou várias denúncias que apontavam para a existência de um suposto esquema coordenado por líderes do PT e chamado pela mídia de mensalão, né, pelo qual um grupo de parlamentares recebia pagamentos em dinheiro em troca de apoio de governo, coisa que vimos que aconteceu em governos anteriores também. Apesar das denúncias de corrupção, Lula disputou uma nova eleição para presidente em 2006 e foi reeleito. Alguns analistas enxergam essa vitória, né, como uma demonstração de que a maioria dos eleitores ainda considerava Lula como um político comprometido com as causas do povo. Outros atribuíram sua reeleição ao Bolsa Família, um programa de distribuição de renda que beneficiou milhões de famílias pobres durante o primeiro mandato. Um dos grandes desafios do governo foi promover um crescimento econômico aliado a ações no campo social, especialmente em áreas como educação, saúde e trabalho, como forma de diminuir as desigualdades sociais. Análises econômicas constatam que houve a diminuição dos índices de desigualdade entre 2001 e 2010. Entre os fatores responsáveis por essa melhoria, é possível mencionar os programas de transferência de renda, a expansão do acesso à educação em todos os níveis e as políticas de ação afirmativa para negros, índios e jovens vindos de escola pública, o aumento do real, né, no nível do salário mínimo e a queda do desemprego. No entanto, apesar desses avanços, o Brasil chegou ao século XXI como um dos campeões de desigualdade. De um lado, é um país, né, com pequena parcela da população que ostentava um estilo de vida moderno e sofisticado. De outro lado, havia uma enorme parcela de cidadãos pobres excluídos de um padrão econômico básico. Muitos deles vivendo em extrema pobreza, como sem teto, sem terra e desempregados, por exemplo. Durante 2008, vários países sofreram o impacto de uma crise financeira que teve como centro o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Por causa das interações econômicas no mundo globalizado, essa crise repercutiu no Brasil, provocando queda nas ações das empresas brasileiras, restrições nos créditos e fechamentos de postos de trabalho. No entanto, as ações governamentais e a relativa solidez da economia fizeram com que o país atravessasse a crise em condições melhores do que muitos outros países ricos do hemisfério norte. Assim, a popularidade do presidente continuou em alta, alcançando índices em torno de 80% de aprovação popular. Nas eleições de 2010, Lula teve atuação decisiva na campanha de Dilma Rousseff, candidata pelo PT. Dilma, que foi ministra na equipe do governo Lula, venceu as eleições em 2001 e se tornou a primeira mulher a se tornar presidente, da República no Brasil. Durante o governo Dilma, ela procurou dar continuidade à política do governo do seu antecessor, Lula, também do Partido dos Trabalhadores. Desse modo, foram mantidos os programas de assistência social, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Economicamente, a pauta neoliberal continuou sendo adotada. Os problemas sociais do país foram incumbidos à iniciativa privada, por meio de programas que investiam dinheiro público no setor privado. Minha Casa Minha Vida, ProUni, entre outros. Quando Dilma assumiu a presidência, havia forte recessão econômica mundial, que também atingiu a economia do Brasil. Tentando reverter essa crise, aumentou os investimentos da infraestrutura do país por meio de programas de aceleração do crescimento 2, que foi o PAC 2, em 2011. Como os países da União Europeia e dos Estados Unidos estavam em crise, se recorreu à continuidade de estender comércio com países da América Latina e com a China.
As taxas de juros foram reduzidas, facilitando crédito para empresas e pessoas físicas. Essas medidas, no entanto, não conseguiram conter a crise econômica, que acarretou em uma crise política no governo Dilma. A crise política, sobretudo, porque o governo não conseguiu apoio nas pautas que propôs no Congresso. A crise que abateu a classe trabalhadora e os setores proletarizados da população, não foi empecilho para o governo investir verbas bilionárias para a realização da Copa das Confederações do Brasil, que foi muito criticado. Em junho de 2013, a juventude brasileira tomou as ruas em protesto contra a precarização do modo de vida geral, sendo o alto custo das passagens de transporte público uma das questões principais levantadas pelos manifestantes. As manifestações de junho de 2013 ocorreram em várias cidades do país, destacando São Paulo e Rio de Janeiro em Brasília, que contaram com atos de até 1 milhão de pessoas. A insatisfação popular com o governo Dilma cresceu nesse período. Em 2014, vieram à tona casos de desvio de dinheiro e de lavagem envolvendo a Petrobras. Esses casos foram investigados pela Polícia Federal, surgindo a Operação Lava Jato, que existe até os dias de hoje. Se descobriu que grandes empreiteiras pagavam propinas para receber vantagem no pleito da escolha dessas empresas para executar obras para a Petrobras. No mesmo ano de 2014, ocorreram eleições para presidente e Dilma foi reeleita com mais de 51% dos votos. Em segundo lugar ficou o candidato Aécio Neves, do PSDB. No segundo mandato de Dilma, a situação política brasileira se agravou ainda mais. E em 2016 foi registrado o PIB negativo, as taxas de desemprego aumentaram e a inflação cresceu. Os aliados da presidência do parlamento diminuíram e várias manifestações foram à rua pedindo o impeachment da presidente, que, como nós vimos, chegou a ocorrer em 2016 e assumiu o governo o presidente Michel Temer, que ficou, como a gente viu, até 2018, e a partir de 2018 houveram novas eleições que elegeram o presidente Bolsonaro, que está em governo até os dias de hoje. Por aqui finalizamos o período atual da história política brasileira e podemos observar que é uma coisa que vem sendo construída desde que houve a redemocratização no país. Encerramos o capítulo por aqui. Quem tiver dúvida pode colocar no e-class, tá? E aí tiramos dúvida também quando formos fazer a resolução de atividade. E é isso, jovens, ficamos por aqui.